Olha, a crise institucional tá pegando no governo Lula. E a gente chegou a um ponto da própria Gleisi Hoffmann ir contra o próprio governo Lula. Eles vão dizer, pô, chegou nesse ponto mesmo? Chegou. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, porque uma coisa chamou muito minha atenção hoje. Na verdade foi ontem, mas hoje que eu peguei para ver isso daqui. Prestem muita atenção nesse vídeo aqui. Escutem. Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo autorizou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar do deputado Chiquinho Brazão, acusado de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. A decisão foi tomada com base num artigo do Código de Processo Penal que permite a substituição da prisão em casos de doenças graves. Alexandre de Moraes citou um relatório médico que aponta risco de mal súbito devido ao estado de saúde de Brazão, que tem problemas cardíacos, diabetes e insuficiência renal. O assassino, o mandante, de assassinato da Marielle, foi mandado para prisão domiciliar pelo Alexandre de Moraes. Benefício que não foi concedido ao Roberto Jefferson, não foi concedido ao Clezão, que inclusive veio a falecer na cadeia. E me chama a atenção porque a esquerda que passou tanto tempo gritando, ai, quem mandou matar Marielle? Ai, Marielle presente, ai, Marielle isso, Marielle aquilo, aquilo outro. Aí já descobriram, que o mandante foi o ex-apoiador da Dilma, aí. E agora a esquerda não vai cobrar o Supremo e o Alexandre de Moraes porque botou o cara na rua? Não vai cobrar porque o cara foi para prisão domiciliar? Cadê a irmã da Marielle para pedir justiça? Cadê? Tanto tempo, né? É irônico isso, porque eles estão tão preocupados em dizer sem anistia para a moça do batom, para o vendedor de algodão doce, para as senhorinhas, é sem anistia, não sai da cadeia. Agora, o cara que matou uma das maiores lideranças deles, que até outro dia, para tentar culpar o Bolsonaro, eles queriam saber de tudo, de qualquer jeito, quem que mandou, fazer. Agora, esse cara pode sair, eles não falam nada. Olha só que irônico, né? Olha só como essa esquerda é hipócrita. E o que me chamou a atenção além disso, minha gente, foi o seguinte, essa semana a Gleisi Hoffmann, porque a gente já está falando aqui novamente da questão da anistia, que eles querem que todo mundo vá preso e continuar com a narrativa, já esqueceram até da Marielle. Ela falou a seguinte frase numa entrevista coletiva, lembrando que ela é ministra de Relações Institucionais do governo Lula. Escutem isso. Está faltando esclarecimento sobre isso. E, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Ela aceitou que terão que fazer a discussão no Congresso, tanto da anistia ou da diminuição das penas, enfim. E chama atenção porque, 2 pontos. Primeiro, isso demonstra claramente que a pauta ganhou força, que o governo não tem mais como segurar. Isso já é claro e evidente. O segundo ponto é que veio da Gleisi Hoffmann. Só que, logo depois dessa fala, sai a seguinte matéria. Ministros do Supremo Tribunal Federal cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Bom, aqui a gente já vê uma inconstitucionalidade, um crime praticamente desses ministros, porque nós vemos ministros do Supremo Tribunal Federal fazendo política, coisa que eles não deveriam fazer, sequer opinar quanto a isso. E essa fala da Gleisi pegou mal, tão mal, que dá uma olhada nesse editorial da Globo falando sobre isso. Isso causou um mal-estar entre ministros do Supremo, também entre parlamentares da base, e a ministra de Relações Institucionais do governo precisou recuar hoje e explicar o que ela queria ter dito ontem em relação à redução de pena, em relação à anistia. Vou começar aqui com essa fala da Gleisi para compor o debate do líder do PL, Sóstenes. Ontem, Gleisi disse que confia no Hugo Mota, que Hugo Mota não vai levar o projeto da anistia à votação, porque, na visão dela, isso poderia gerar uma crise institucional. Aí, entre as coisas que ela disse, ela falou assim, deixa eu achar aqui,
Ela diz o seguinte, ó, que falar sobre anistia ou mediação de pena em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é defensável do ponto de vista de alguns parlamentares. Acho que a gente até pode fazer essa discussão no Congresso, mas o que está ali são os responsáveis. Isso não pode acontecer jamais. Essa fala de Gleisi Hoffmann gerou, como eu disse para vocês, repercussão e bateu lá no Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi ministros da Corte que chamaram de absurda, que disseram que seria uma loucura, porque como é que eles estão em meio a um debate sobre o julgamento em curso, e o Congresso já tentando botar para votar anistia, e o governo sinalizando que pode ter algum tipo de acordo. Depois que eu ouvi esses ministros da Corte, a ministra Gleisi me procurou e disse o seguinte, que ela fez uma fala mal colocada. Então eu queria deixar registrado aqui o que ela disse, para a gente poder abrir o debate. A aspa da Gleisi é a seguinte: o que eu quis dizer é que cabe ao Congresso fazer uma mediação com o Judiciário das questões envolvendo o 8 de janeiro, dessas reclamações que parlamentares estão fazendo sobre penas elevadas. Conversar, sim, cabe ao Congresso, mas revisar pena cabe ao Judiciário. Não tem anistia nenhuma, como quer Bolsonaro. Então, eu estou colocando esses elementos aqui porque gerou um mal-estar na base de Lula também. Eu sempre digo aqui, a grande agenda do governo é a agenda da democracia. Lula foi eleito em 2022 com essa pauta. Depois veio o 8 de janeiro. Como que lideranças, Merval, ministros do governo poderiam vir a público admitindo qualquer tipo de negociação? O Sócrates está no papel dele, Bolsonaro está no papel dele, parlamentares também. Agora, o ministro do governo não pode sinalizar, isso aqui são os fatos, minha opinião, não pode sinalizar qualquer tipo de acordo para qualquer coisa que tenha relação com esse debate. Acho que o governo tem que se posicionar sempre dizendo que isso é um debate do judiciário. Aí alguém falou para mim hoje, da base do governo, mas é uma sinalização para o Hugo Mota que está pressionado. Mas tem outras coisas com que você pode sinalizar. Não com esse debate, que é uma agenda, inclusive, em que o governo está pendurado. Atenção, né? Andréa Sadi, ela... Duas coisas que ela falou no final ali. Bom, acho que vocês entenderam o vídeo, não precisa explicar muito. O que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal foi lá pressionar a Gleisi Hoffmann e chamou até de loucura, né, uma possível recuo aí do PT quanto a pau da anistia. E ela fala que a grande agenda do governo Lula é da democracia, e depois acontece o 8 de janeiro. Isso é um fato, porque as pessoas que mais beneficiadas foram com essa história de 8 de janeiro foi Lula, foi Flávio Dino, foi G. Dias, foi a esquerda, enfim, só essas foram as pessoas beneficiadas com essa história de 8 de janeiro. A direita não foi beneficiada em nada. E aí, o povo vendo isso, né, começa a crescer de fato o interesse do povo pela anistia, pela pacificação de fato, por essas pessoas serem livres, e aí ela disse que é um absurdo o governo tomar partido e negociar uma espécie de acordo em relação à anistia. Mas para ela, para a Globo, não é um absurdo um ministro ou vários ministros do Supremo Tribunal Federal comentarem e chamarem de loucura, ou como, né, a matéria anterior, que os ministros cobraram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Então, o ministro pode fazer política do Supremo, que deveriam ser isentos, apartidários e tudo mais. Agora, um político não pode falar nada voltado a isso. Essa que é a grande piada. Essa é a grande hipocrisia. E volto a frisar. Aí o caso da Marielle, a esquerda tá aqui, ó. Shhh, quietinha. Né? Estão mandando, o Alexandre de Moraes está mandando para casa o cara que deu fim numa das maiores lideranças deles. E nesse momento eles estão quietinhos. Esqueceram dela. Enquanto isso, né? Aqui, ó. Seu Jair Messias Bolsonaro novamente internado, né? Porque se cria toda uma narrativa, como a Andréa Sadi falou, o governo Lula, a pauta dele é a defesa da democracia. Mas a gente não pode esquecer o Lula, né, dizendo que era fakeada, que a facada era fake. Não pode esquecer que tentaram, né, dar fim à vida do Bolsonaro e por isso que ele está com essas sequelas até hoje, aí tendo que fazer cirurgias, atrás de cirurgias para desobstrução e coisas do tipo, né? Por causa do quê? De um atentado. E aí o Lula, né, o grande defensor da democracia, junto com o Alckmin, né, com cabeça de ovo lá, não, porque tinha um plano que era para matar eu, o Alckmin e o Lula aí, ó, diz o cabeça de ovo. Tinha um plano, né, nós somos as vítimas mas quem tá lá numa mesa de hospital de novo hoje para fazer cirurgia é o que tomou a facada de um militante do PSOL. Esqueceram a Marielle, essas horas, né? É o Supremo mandando dentro de um congresso e os caras ainda vêm me falar em democracia. Supremo mandando no Congresso e no governo, os caras vêm me falar em democracia. Gente sem vergonha, viu? Bom, galera, por hoje é isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.